retornar aqui é sempre uma alegria, é sempre um prazer ver um rostinho ou outro diferente. É muito bom estar com vocês, especialmente nessa noite, que é uma noite especial de jantar de casais, e nós vamos falar um pouquinho sobre família. Existem dois textos da Bíblia, dois salmos da Bíblia que falam diretamente à família. Aliás, a maior parte dos comentaristas costuma dizer que esses salmos fazem parte do mesmo conjunto. Eles foram separados por causa de ênfases diferentes, mas eles falam do mesmo tema, falam do mesmo assunto, e já vamos abordar isso com vocês. Mas nós vamos pegar a segunda parte dele, que tem como título aí em negrito. Esse título não é do texto original, mas está dizendo assim: temor de Deus e felicidade no lar. Então eu quero que você abra aí, se for possível, o Salmo 128, seja na sua Bíblia, seja no seu smartphone. Pegue o Salmo 128 e acompanhe a leitura que eu vou fazer dele. Salmo 128 será o texto da nossa reflexão de hoje. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É um texto que fala de homem, fala de esposa e fala de filhos. Um texto que fala de família realmente. Você saberia o tamanho da sua casa? Você já chegou a parar para pensar tudo o que cabe dentro da sua casa? E se você consegue responder a essas duas perguntas, o tamanho da sua casa, aí fica fácil. Você teve uma boa amizade com o engenheiro que fez a casa, ou se você um dia mediu mais ou menos, ou de repente é uma casa popular que já tem um tamanho padrão, Então aí fica mais fácil saber o tamanho da casa. Você já pensou tudo o que cabe nela? Na casa da minha mãe, deixa eu falar da minha mãe, não vou falar da minha não. Meu pai começa a juntar um punhado de cacareco dentro de casa. Porque com a idade, a gente começa a enfiar um punhado de coisa dentro de casa, não tem? A gente começa a juntar coisa que não vai usar mais. Lá em casa, quando eu morei em Londrina, a gente tinha muita coisa. Aí quando a gente mudou para cá, eu fui morar num apartamento, eu tive que me desvencilhar de algumas coisas. Coisas boas, uma coleção inteira da revista Ultimato, a Renata Delfim. Até a revista da Safra, eu tinha uma coleção antiga, a Renata Delfim. Ela só não deu fim em mim ainda porque eu acho que presta para alguma coisa. Então ela não jogou fora. Mas a Renata é quem cuida dessa coisa de dar uma limpada, uma arejada na casa de vez em quando. Porque se depender de mim, eu vou guardando muita coisa e a gente faz isso sem querer. Um puro sentimento, às vezes aquela coisa afetiva de guardar, um negócio que você nunca mais vai usar. Mas está lá dentro da sua casa e às vezes ocupando um espaço que poderia ser usado da melhor maneira. Isso tem a ver com aquilo que você sente quando você está dentro da sua casa. Não é tanto pelo tamanho da sua casa e não é tanto pelo que você tem dentro de casa, mas como é que você se sente dentro da sua casa. Tem gente que não suporta ficar dentro de casa, Tem gente que sai do serviço, por exemplo, ao invés de ir para casa, curtir a família, curtir o descanso, já passa pelo boteco, já fica lá e às vezes até o boteco fechar fica lá. Isso não tem que ser arrastado para casa. Como é que nós nos sentimos dentro das nossas casas? Ou seja, como é que o ambiente dentro de casa? O que é que nós sentimos da presença de Deus quando nós estamos em casa? Nós temos prazer nisso? Agora à tarde eu estava pensando e orando e dizendo assim para Deus: Senhor, eu queria ficar mais tempo em casa. Comentei rapidamente aqui com o nosso irmão Cido. Ontem saí de casa às 3 da tarde e cheguei quase 1 da madrugada. Fui para frente de Andirá, falar com o grupo de pastores. Hoje deu 9 horas, eu estava pronto para sair de casa porque tinha um casamento na igreja.
No casamento a gente foi para o almoço. Sérgio e Oséias estavam lá no almoço do casamento da igreja. Fui para casa, já eram umas 3 da tarde. Aí deu uma dormidinha, né? Tem que ter um sábado, domingo, é bom dar uma sonequinha. E nem bem terminou o sono, a Renata falou: olha, se o culto lá é às 7 horas, vão levantando, tomando banho. Está na hora de sair de novo. Então, às vezes a gente quer ficar um pouquinho mais de tempo em casa, curtir um pouco mais o ambiente familiar, e nem sempre isso é possível. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer. Como é que os amigos se sentem quando visitam a tua casa? Às vezes é bom que eles não se sintam muito à vontade, porque senão não vão embora logo, né? E aí você tem que dizer: olha, eu vou dormir que as visitas querem ir embora. Mas é muito bom quando a gente recebe visitas em casa. E eu tenho alguns amigos que, quando chegam em casa, eu posso dormir, que eles continuam lá, não tem problema, eles ficam bastante à vontade, não temos nenhuma reserva para isso. Quando eu falei para vocês sobre a relação de temas que existe entre o Salmo 127 e o Salmo 128, eu disse também que eles são diferentes apenas nas suas ênfases. As ênfases são diferentes, mas os dois salmos tratam do mesmo assunto. Repito, é por isso que é bem provável que ambos fossem um só texto, né? Até porque essa divisão de capítulos foi feita bem mais tarde, né? E não fazia parte, inclusive, do texto original da Bíblia. O Salmo 127, ele vai falar sobre a bênção de Deus sobre o trabalho, dizendo que todo bem procede de Deus e todo trabalho será abençoado quando Deus se fizer presente. Tanto que é inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores ou o pão que você ganhou penosamente, né? Ele vai dizer também que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Enfim, vai falar da bênção de Deus sobre o trabalho. Mas no Salmo 128, ele já fala que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, andando nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí fala da esposa, vai falar dos filhos e vai falar da bênção de Deus. Então, um vai falar da bênção de Deus sobre o trabalho e o outro vai falar que o trabalho é uma bênção de Deus. Você ter um trabalho e ter de onde extrair o seu sustento, isso por si só já é uma bênção. É claro que quando você tem já uma aposentadoria, né, está com a vida mais tranquila, um pouco, mais ou menos, nem sempre dá para viver só da aposentadoria, mas é bom quando você consegue respirar um pouco em relação ao trabalho. Mas ficar sem trabalhar, mesmo depois de idade avançada, não é uma boa coisa. Eu conheço pessoas que, assim que se aposentaram, apagaram a palavra trabalho e não se incomodam com mais nada. Isso é muito ruim. A pessoa perde a noção de tempo, a pessoa perde a noção de espaço, a pessoa às vezes compromete os seus próprios relacionamentos por falta de uma ocupação. Então o texto está falando aqui que o trabalho é uma bênção de Deus. Se o Salmo 127 está mais ligado talvez à construção, a operar alguma coisa, e talvez até se referindo ao próprio templo, o Salmo 128, quando fala de família, quando fala de esposa, de filhos, ele nos remete diretamente para o interior de uma casa, o interior de uma família, vai para dentro do ambiente da casa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Já que estamos aqui, na maior parte, nós todos aqui casados, casas, famílias, a pergunta que eu quero responder para vocês hoje e com vocês, mediante esse texto, como são as nossas casas? Como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? Para aqueles que são solteiros e vão constituir casa, o que é que você deseja para a sua casa? O que é que você espera de uma família ao constituir um relacionamento? Hoje pela manhã, um casal da nossa igreja casou-se e a palavra do reverendo Pedro foi nesse sentido, de que a presença de Deus é o que marca o relacionamento, é o que faz com que o relacionamento dure. É claro que, como disse o reverendo José Carlos agora há pouco, o amor é o que vem servir de recheio, né? Mas até mesmo quando faltar o amor, a aliança com Deus é o que vai sustentar o casal. Existem famílias em que o amor às vezes dá uns tropeços, mas o compromisso, a aliança é que faz com que o relacionamento perdure, continue e sobreviva.
Como estão as nossas casas? Como são as nossas casas? O que é que nós desejaríamos de bom para as nossas casas? Muito bem, como eu já falei um pouco sobre o trabalho, o Salmo 128 diz que é feliz, é bem-aventurado, é bendito aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Olha só o versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A casa, em primeiro lugar, é um lugar de provisão. É dentro da casa que você se alimenta, é dentro da sua casa que você se veste. É dentro da sua casa que você usufrui de todo o resultado do seu trabalho. Por isso é que a gente sempre diz, né, que o homem, principalmente aquele que é o provedor da casa, tem essa responsabilidade. Não que a mulher não possa trabalhar fora, ela pode também colaborar com isso, mas os recursos todos são canalizados para onde? Para dentro de casa. Se você compra um carro, se você compra uma roupa, se você compra uma vasilha, se você compra um móvel ou um utensílio doméstico qualquer, ou qualquer bem que você possua, aquilo é para a casa. Então, a casa é o lugar da provisão. Mas quando ele fala de provisão, aqui ele se atém à alimentação. Olha só: do trabalho de tuas mãos comerás. Aqui ele está dizendo que a casa, a provisão da casa está aliada à despensa. É aquele armário onde você guarda a sua comida. As casas maiores, as grandes casas, têm uma despensa separada, um quartinho só para despensa. Às vezes acaba perdendo muita coisa ali, porque normalmente casas muito grandes têm famílias muito pequenas e acaba desperdiçando muita coisa. Mas que bom quando você consegue chegar na sua casa e saber que existe o alimento, existe comida para todo mundo. A minha mãe, logo que nós nos casamos, eu e a Renata, um dia ela falou: olha, se preocupem em ter sempre as latinhas cheias. Latinhas cheias do quê? Não, a latinha de açúcar, a latinha de arroz, a latinha de feijão, né? Ter sempre uma alimentação dentro de casa. E essa foi uma das nossas preocupações logo no início do casamento. Quando eu recebia as minhas compras, a primeira coisa que eu fazia, tirar o meu dízimo. Segunda coisa, ia no mercado, fazia a compra, pagava à vista e trazia alimento para dentro de casa, o que dava para o mês. A Renata e eu, a gente come demais, então do mês não era muita coisa. Mas que bom saber que dentro de casa as nossas despensas estão cheias. Mas não é só a despensa cheia. Não adianta nada ter uma despensa cheia se você não prepara esse alimento. Por isso é que ele fala também de trabalho. Porque o ambiente da cozinha é o ambiente do preparo. Eu sou uma negação para isso. Eu disse para vocês agora há pouco que eu em casa lavo a louça do almoço. É porque eu sou ruim para cozinhar. Esses dias tivemos um encontro na igreja e teve uma pessoa nova na igreja. Chegou e falou: pastor, mas o senhor lavando louça? Eu não acredito. E lavei toda a louça. Eu falei: não, é que como eu não sei cozinhar, eu vou fazer a outra parte. Vou fazer o que vem depois. Cada um dá a sua participação. O que é importante é que a gente pense na cozinha como um lugar de preparo do alimento, como um lugar de saciedade. E o que é esse alimento? É o fruto do trabalho das nossas mãos. Aqui ele está dizendo: do trabalho de tuas mãos comerás. Não fique comendo nas costas dos outros. Trabalhe para que você tenha o seu alimento. Trabalhe para que você possa usufruir do fruto do trabalho das suas mãos. Aí o momento da alimentação, o momento do almoço, o momento da janta, não vai ser só uma expressão de saciedade, ou em alguns casos, além da saciedade, gula, né? Porque tem gente que não para de comer nunca, né? O fato é que ali vai ser um lugar também de gratidão. Em casa nós não comemos, nós não tomamos as nossas refeições sem agradecer a Deus. Porque além, é claro, de um lugar de saciedade, um lugar de satisfação, é também um lugar de gratidão ao nosso Deus. Aliás, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, o texto vai dizer, de uma forma um pouco dura, né? Quando Deus vê o pecado da humanidade, vê o pecado de Adão e Eva e diz que eles estavam agora condenados pela desobediência, ele vai dizer para eles: do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos comerás. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do trabalho de tuas mãos comerás, é o que está dizendo o Salmo. Lá em Gênesis 3,9 ele disse a mesma coisa: do suor do teu rosto comerás o teu pão.
É claro que trabalhar exageradamente, às vezes por pura ganância, isso não traz muito benefício. Trabalhe o suficiente para viver uma vida feliz, onde você tenha o alimento do pão de cada dia. Porque o fato de suar a camisa, o fato de suar o rosto, o fato de trabalhar, não elimina o prazer de uma boa refeição dentro de casa. Então, as nossas casas são um lugar de provisão, um lugar da gente sentar e comer tranquilo. E quando houver alguma situação que te impeça de trabalhar ou de fazer qualquer atividade, não se esqueça de uma coisa. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25: não se preocupem com aquilo que vocês têm que comer ou com aquilo que vocês têm que vestir. O Senhor proverá. Deus é bom, Ele honra o seu trabalho. Embora Ele não deva honra a ninguém, mas Ele realmente honra a sua palavra. E Ele diz que vai prover. O nosso Deus é um Deus provedor. E as nossas casas são lugares de provisão. Segunda coisa que esse texto fala, e nós já cantamos aqui, no crédito de comunhão, que foi escolhido aí pelo nosso irmão Cido, ele vai dizer: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Aí você achou que eu ia parar de falar de comida, né? Em volta da mesa também é lugar de comunhão. Quando a gente pensa no momento do alimento, é saber que você está ali junto com mais pessoas compartilhando essa mesma bênção. Seja numa sala de jantar ampla, com bastante gente, seja numa mesinha redonda lá na cozinha, seja numa mesa com espaço para 3, 4 pessoas, 2 pessoas, não importa. O lugar da comida, o lugar da mesa é um lugar de comunhão. Não é hora da gente discutir política, principalmente se a gente tem opiniões diferentes sobre política. Não é hora de fazer cálculos e contas e saber o quanto nós estamos devendo. Não é hora de lavar roupa suja e discutir temas de família, temas dolorosos que a gente pode discutir num outro momento. Não é hora de colocar defeito em ninguém, inclusive nem na comida. Às vezes a comida está faltando um salzinho, às vezes está passando um salzinho, às vezes não está bem cozido um pedaço, às vezes não é aquilo que você gostaria de ter como mistura na sua refeição. Não é hora de discutir essas coisas. A mesa é um lugar de comunhão, como eu disse agora há pouco, é um lugar de gratidão, portanto aproveite para comungar desse momento. Aqui ele vai incluir, além do homem que teme ao Senhor, a sua esposa no interior da sua casa. E vai falar também dos filhos, como rebentos da oliveira, e ele diz que estão todos ao redor da mesa. Ao redor da mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de esposa, filhos e maridos se unirem em torno daquilo que Deus tem dado como uma vida saudável, uma vida agradável, uma vida abençoada. É claro que nem sempre essa esposa vive só no interior da casa. Hoje existe uma corrente aí dizendo que as mulheres têm que ficar só em casa e o marido é o provedor, o único provedor. Nem sempre. Existem mulheres que além da casa ainda cuidam do serviço fora. Normalmente mulheres fazem 2 jornadas, Normalmente tem jornada dupla. Além de fazer o seu trabalho lá fora, tendo que chegar em casa, às vezes e cuidar da própria casa. Não quer dizer que essa vitalidade da família dependa da esposa estar só no serviço doméstico. Se puder ficar, aleluia. Se não, ela vai colaborar com o seu marido. Mas uma coisa que a gente precisa colocar e deixar bem claro: a mesa, o encontro, é um momento de comunhão, é um momento de alegria, é um momento de cultivar a presença de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, quando quis encenar, quando ele quis representar a redenção e todo o processo de salvação, a sua morte e a sua ressurreição, ele escolheu uma mesa. E nessa mesa, com o pão e com o vinho, ele disse: tomai e comei. Depois ele disse: bebei dele todos. E é naquela mesa que o Senhor Jesus Cristo criou realmente a nossa comunhão com Deus de volta. A nossa redenção, o sinal da nossa redenção, estava ali mostrado na mesa da Santa Ceia. Por isso que nós chamamos a mesa da Santa Ceia de mesa de comunhão.
a mesa da comunhão com Deus, a mesa da comunhão com os nossos irmãos. Então, as nossas casas são um lugar de provisão, são um lugar de comunhão. E para concluir, veja o que o texto diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É claro que eu não vou ficar falando aqui de novo sobre o paladar, né? A mesa é sempre um lugar de satisfação. É um lugar de provisão, é um lugar de comunhão, mas é também um lugar de satisfação. É claro que quando a gente come, a gente não come só para engolir. Eu me lembro que quando as crianças eram crianças lá em casa, hoje já são adultas, a gente colocava a comida e tinha aquela história de criança, né? Ah, eu não gosto disso. Viu, Cecília? Quando estiver na mesa assim, não pode olhar e falar, não gosto disso. Ah, eu não gosto, mas vai comer assim mesmo. E a Renata tinha um ditado com o Samuel e para a Sara, que ela dizia, pode comer, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada? Se não tem gosto de nada, então não tem gosto de nada. Mas é claro que tem gosto de alguma coisa. Há algum tempo atrás, nós estávamos jantando com uma família, muita amiga nossa em Arapongas, e uma das noras da família disse, ah, não, eu não como isso, eu não gosto. Eu falei, mas quando foi que você deixou de gostar? Ela falou, não, nunca comi. Eu falei, como é que você não gosta? Se nunca comeu, como é que você vai saber se gosta ou não gosta? Experimenta, tem que haver um experimentar, você tem que usar ali as suas papilas gustativas, né? Para saber se é gostoso ou não, para ver se isso vai te satisfazer de alguma forma ou não. De maneira que a nossa satisfação pode sempre estar aliada mais ao paladar do que propriamente ao alimento em si. O alimento não é só para encher a barriga. O alimento não é apenas para saciar a nossa fome. É claro que às vezes a gente come meio empurrado, mas muito mais do que isso, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente está consumindo, aproveitar aquilo que está comendo. Portanto, a degustação, ela vem sempre aliada ao contentamento. Não adianta nada você trabalhar igual um noivo, comprar uma carne boa e ela ficar mal preparada e depois você não gostar do resultado, é você trabalhar à toa. Então a degustação precisa estar aliada ao contentamento para que você possa usufruir realmente do seu trabalho, não só do seu trabalho na compra do produto, mas também do trabalho que houve na preparação dele. Porque às vezes a pessoa que está trabalhando, preparando, fez um trabalho grande. E quando nós pensamos em família e filhos ao redor da mesa, a gente pensa nessa situação da bênção de Deus que vem para nos dar satisfação. Os filhos são aqui um elo de união, né? Um elo que une os casais, um elo entre marido e mulher. Sinal de saúde, sinal de vida, sinal de satisfação para todos. É claro que alguns trabalham demais e se preocupam demais em guardar e às vezes por mera ganância acabam não aproveitando tudo aquilo que a vida oferece. Alguns trabalham demais, guardam muito e não usam isso para nada. Já ouviram falar da tal do munheca, do mão de vaca? Adianta ganhar muito dinheiro na vida e não usufruir disso? Deixar para os outros usarem depois ou desperdiçarem depois? Não adianta nada. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, ele dá uma receita muito curta, mas ele diz que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Comer, beber e usufruir do seu trabalho. Isso é deixar a ganância de lado, é deixar de lado a avareza. E é claro que a prosperidade é boa, quando você tem uma graninha, uma reserva, isso é muito bom, viver com um certo conforto, é muito bom, mas isso não é tudo. A gente precisa também usufruir daquilo que a gente tem. É claro que essa parte do gozar do fruto do seu trabalho, cada um interpreta como quer. Nossa irmã Célia Mara, lá de Londrina, um dia chegou e perguntou, pastor Silas, o que significa isso? Comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Foi para mim um dia comprar uma moto, para você é viajar. Cada um tem um hobby, cada um tem um prazer, cada um tem uma satisfação. E as nossas casas devem ser lugar de satisfação.
As nossas casas são um lugar de provisão, as nossas casas são um lugar de comunhão, as nossas casas são um lugar de satisfação. Já pensou no tamanho da sua casa? Já pensou quanta coisa cabe dentro da sua casa? Já pensou quanta coisa boa Deus promete nesse salmo aqui para quem vive num ambiente familiar? Quanta coisa boa pode encher a sua casa? As pessoas que visitam a sua casa, elas podem ver isso, podem ver que Deus está provendo, podem ver ali comunhão e alegria em estarem juntos, podem ver satisfação em receber pessoas e mostrar a sua casa, abrir a sua casa. Se você já é casado, procure construir a sua casa dessa forma. De repente, dando uma limpada nela, tirando aquilo que não serve mais para nada e deixando só aquilo que é bom, só aquilo que é importante, tudo aquilo que representa a provisão de Deus, aquilo que representa a comunhão da família, aquilo que representa a satisfação de cada um. E solteiros que vão construir as suas casas precisam olhar para esses valores do reino de Deus. Casais mais jovens que estão construindo famílias precisam pensar nos valores do reino de Deus. Deus é muito bom, Ele abençoa as nossas casas, Ele abençoa as nossas famílias, e casais que vivem debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus, terão sempre uma casa com provisão, terão sempre uma casa com comunhão, e ali então viverão satisfatoriamente, com satisfação, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.